Sejam todos muito bem-vindos a mais um final de semana de segundo turno de votação. Eu estranhei hoje quando o culto da manhã estava bem lotado. Os diáconos precisaram colocar mais cadeiras. Eu falei, opa, Jesus. Os diáconos precisavam colocar mais cadeiras. Eu falei assim, eu acho que o pessoal não vem muita noite não. Mas glória a Deus. É muito importante essa noite, não só porque nós estamos reunidos aqui, mas porque também a nossa nação passa por um período de transição muito grande e nós esperamos que Deus esteja governando acima dos homens, amém? Que seja feita a vontade dele acima de qualquer homem, porque o homem é imperfeito, o homem é corruptível, mas Deus é perfeito, Deus é incorruptível. Então que o governo dele venha sobre nós em nome de Jesus, amém? Eu não sei quanto tempo você está na igreja, ou melhor dizendo, vou consertar a frase, eu não sei quanto tempo você está em Jesus, porque estar em Jesus é maior do que estar na igreja. O reino de Deus não cabe dentro de uma igreja, vocês entendem? Jesus não cabe, não tem como enclausurar Deus nas quatro paredes ou em uma religião. Então a pergunta é, quanto tempo você está no evangelho, no verdadeiro evangelho? Quanto tempo você está em Jesus? Quanto tempo você caminha pelos princípios, valores e fundamentos que a Bíblia ela tem nos ensinado? Quanto tempo você defende a sua fé e você vive pela fé? É muito bom ver pessoas que estão há muito tempo na igreja, é muito legal. Nós crescemos em Botucatu e quando nós voltamos para lá, quando vamos passear e nós temos a oportunidade de visitar a igreja a qual nós pastoreávamos lá, e nós vemos as pessoas que antes congregavam continuando em Jesus, é muito legal, né? É muito legal quando nós vemos uma pessoa que há muito tempo nós não víamos, talvez 10, eu não sei se você já passou por essa experiência, de encontrar alguém depois de 10 anos, 15 anos, e você vê que essa pessoa permanece em Jesus. Isso é encorajador, é muito legal, isso é muito bom. Mas o paralelo disso também, existem algumas pessoas que têm tanto talento, que tem um dom maravilhoso, que tem uma unção inegável, que não estão, pessoas que dessa maneira, que não estão mais caminhando com Jesus, que renunciaram ao princípio, que não entenderam o amor, que não entenderam a graça. E é complicado, porque da mesma maneira que nós nos alegramos, muito mesmo, ao voltarmos e vemos, e ver pessoas totalmente envolvidas com o Espírito Santo, com o reino, e nós nos alegramos e nos encorajamos. É muito legal quando você vê aqueles senhorzinhos de cabelo branco, né? Lá em Botucatu, eu tenho o presbítero Álvaro, né? Que quando nós conhecíamos ele já era um senhor. E até hoje, assim, o dia que a gente volta na igreja e a gente vê aquele senhor, falando aleluia, é a coisa mais linda, cara, e é encorajador. E da mesma maneira que isso nos encoraja, o paralelo disso, das pessoas que têm tanto talento e aquela unção inegável, quando não estão em Cristo, isso nos entristece. E nos entristece mais ainda quando nós perguntamos, né? Como também acontece, nós voltamos para algum lugar, ou nós encontramos e nós falamos assim, e aquela pessoa, aquele irmãozinho, e aquela irmã, como que está? E a pessoa fala assim, não está mais. Pior ainda quando pergunta isso para a gente, eu não sei se você já passou por essa situação, mas pergunta assim, e aquela irmã, como que está? Aí você fala, você fica meio constrangido de responder, né? Como que está aquele irmão lá que pregava com tudo? Ou aquele lá que tinha um talento no teatro, lembra que ele mexia? Aquele que cantava? Ou aquela pessoa que cuidava das crianças? Como que está aquela irmãzinha lá que faz tempo que eu não vejo? Aí a gente fala, tá meio frio assim, né? A gente fica meio constrangido de responder. Mas na verdade, quando nós fazemos essa pergunta a nós mesmos, onde estão essas pessoas?
que aconteceu para essas pessoas desistirem, abandonar os princípios, valores e fundamentos? Será que Jesus fez alguma coisa, né? O que Jesus fez para elas abandonarem? Não vou mais seguir Jesus, é muito mané, não gostei muito. A real é que Jesus nunca fez nada para ninguém. Jesus nunca fez nada a não ser amar. Eu fico imaginando qual seria a resposta dessas pessoas que caminharam, se aprofundaram e não vivem mais, não professam mais essa fé. Talvez a desculpa seja: eu não vou mais, eu não me envolvo mais com Cristo, com a igreja, porque o irmãozinho lá falou de mim. Eu sinceramente acho que não cola muito isso. Eu fico imaginando assim o dia do Senhor, né, o dia do juízo. O Senhor Deus, Ele vai falar assim: Claudete. Imagina essa voz: Claudete. Aí a Claudete, vamos supor que a Claudete, ela desviou dos caminhos do Senhor. Está amarrado no nome de Jesus, amém? Aí desviou dos caminhos do Senhor. Eu não estou falando sobre igreja, tá, gente? Eu não estou falando sair, o irmão saiu da igreja, não. Eu estou falando desviar do caminho de Deus, deixar o amor de lado. Então a irmã Claudete chegou. Aí chegou perante Deus e falou assim: Claudete, irmã, o que aconteceu? Aí a Claudete fala: sabe lá, as irmãs não me chamaram para jantar, também não fui mais. Deus vai falar: mas o que eu tenho a ver com isso? Então eu acho que essa desculpa de o irmãozinho falou, a mulher falou, aquele fez, aquele deixou de fazer, aquele não me amou, não deu uma cobertura, não deu palavra, eu acho que a igreja era muito longe, os dias de chuva era complicado, o som era muito alto, não sei o quê. Então eu acho que essas desculpas para não mergulhar no reino de Deus, eu acho que não vai colar muito bem no dia do juízo final. A verdade que quando eu comecei a perguntar a mim mesmo o que faz as pessoas abandonarem a fé, deixarem de caminhar, o que faz isso acontecer na verdade é que nós estamos inseridos em um padrão de perfeição muito alto. O nosso mundo é um mundo que adora perfeição. E o problema de se apoiar numa perfeição é que isso faz a gente não saber lidar com o peso da falha. Seja quando alguém falha com a gente, seja quando a gente falha com a gente mesmo, ou quando a gente falha com alguém. O problema de nos basearmos no padrão da perfeição é que nós não sabemos lidar com as falhas, com o pecado, com as dificuldades. Porque quando a minha vida é baseada na perfeição e eu falho, e a falha ela é lançada sobre a mesa na minha frente, automaticamente a minha atitude é me afastar. Vocês entendem isso? Está claro? Se você está baseado na perfeição, no momento da falha, no momento da queda, no momento do pecado, ao invés de você se aproximar de Jesus, nós com a nossa raiz adâmica, nós nos afastamos de Jesus. Nós nos afastamos das pessoas, dos relacionamentos, nós nos afastamos, nós nos escondemos, nós caímos para a solidão. O problema de nos basear na perfeição que o mundo exige, que o nosso sistema exige, é que nós não sabemos lidar com o peso da falha, nós não sabemos lidar com a vergonha do pecado e da falha diante das pessoas, porque a perfeição onde nós estamos inseridos nos ensina nos leva ao caminho que nós precisamos parecer perfeito para os outros. Eu preciso parecer perfeito para você. A busca da perfeição nunca foi tanta como nos nossos dias. A busca pelo corpo perfeito, pela casa perfeita,
pela família perfeita, pelo casamento perfeito, pela foto perfeita, pelo cabelo perfeito, pela roupa perfeita, pela viagem perfeita, pela festa perfeita, nunca foi tão buscada, tão saciada. O mundo exige perfeição. Nós somos pessoas que erram. Nós erramos, mas errar num mundo que ama a perfeição, o mundo não perdoa. Você pode fazer de tudo pela tua esposa e pelo teu marido. Você faz isso, você tá educado, e lava a roupa, e ajuda, pega as crianças. Uma palavra, uma atitude que você fala assim: ah, eu não gostei, acabou. Nós estamos tão inseridos nesse mundo de perfeição, que nós esquecemos que nós somos imperfeitos, mas nós agimos como pessoas perfeitas. São os imperfeitos exigindo a perfeição de quem é imperfeito. Os casamentos são destruídos porque a esposa para com o esposo, ou o esposo para com a esposa, eles, no momento de uma queda, no momento de uma falha, eles esquecem tudo o que fez de bom. Estão entendendo? Esquece tudo o que fez de bom, tudo o que construiu, e esquece também que nós estamos sujeitos a errar. Esses dias eu estava vendo uma matéria do UFC. Aquela é uma empresa de luta. E eles estavam falando, na verdade, quando eu estava buscando sobre isso, eu comecei a pesquisar o nível de perfeição que existe hoje no mundo. E a primeira coisa antes do UFC, eu comecei a ver que as grandes empresas de renome, elas não se importam nada com o funcionário. Você pode ser um ótimo funcionário, você pode ter 20 anos de casa, mas se você fez uma coisa que sujou o nome da empresa, você está fora. E essa empresa, o UFC, que é de luta, aconteceu o seguinte: teve uma das secretárias que fazia muito tempo que ela estava lá. Se eu não me engano, essa secretária, ela era uma das primeiras, assim, ela estava desde o começo, quando eles começaram essa empresa do UFC. E o que aconteceu? Ela foi mandar um e-mail de comunicação para todos os atletas, os lutadores. Só que nesse e-mail, ela anexou junto o exame médico de um dos lutadores. Não sei se você viu isso. E o exame médico de um dos lutadores, que é uma integridade do atleta, foi para todos. Então todos tinham em mãos as debilidades, não sei o quê. No mesmo momento, o UFC mandou embora ela. Porque era preciso zelar pela integridade da empresa. Então o mundo, ele exige a perfeição. O casamento exige a perfeição, as pessoas exigem. Então nós buscamos uma perfeição cega. Como eu disse, a família perfeita, o casamento perfeito, e por que não dizer a igreja perfeita? Só que você sabe, eu também sei que não tem nada perfeito. Não existe casamento perfeito, cara. Não existe. Não existe igreja perfeita. Não existe empresa perfeita. Não existe nada perfeito. Nada perfeito. E essa é uma das coisas que impedem o chamado das pessoas. Essa base nessa falsa perfeição, esse padrão falso de perfeição, eles impedem a pessoa de caminhar, justamente porque quando há uma falha, quando há uma queda, quando há um pecado, o nível de perfeição é tanto que nós não aguentamos o peso da vergonha do que os outros vão pensar. A verdade é que nós somos imperfeitos,
eu sou imperfeito, você é imperfeito, e sabendo que somos imperfeitos, nenhuma queda, nenhuma falha devia escandalizar o outro. Porque quando alguém erra, e quando alguém tem queda, e quando alguém tem uma falha, o imperfeito vai falar: nós somos assim. Talvez essa busca pela perfeição, ela vem sido realçada pelo fato da internet, né? O Facebook, o Instagram. Eu falo Instagram porque eu estou muito por exterior. Esses dias que eu estou por aqui. Aqui se fala Instagram, né? Então Instagram, Facebook. Ele realça muito, ele exige muito. Às vezes a festa está uma porcaria. Você pega o melhor ângulo. Festa bombando. Está todo mundo num canto lá, um brigando com o outro. Não é assim? Nós tentamos registrar a melhor viagem, a melhor festa, o melhor aniversário, o melhor rolê. Porque o mundo nos exige isso. O nosso padrão de perfeição não é o padrão de perfeição de Deus. A Bíblia diz que nós, quando olhamos para uma pessoa, nós não vemos nada além, nada a mais do que aquilo que nós estamos vendo. Quando eu olho para você, eu vejo o seu tamanho, a sua roupa, eu vejo isso. Um pouquinho das suas atitudes, se eu convivo com você, e alguns resultados. Nada mais do que isso. Agora, quando Deus nos olha, Ele olha o nosso coração. Ele vê as nossas intenções. O salmista diz que Ele sonda os nossos caminhos, Ele sonda os nossos pensamentos, Ele conhece as nossas palavras antes mesmo de chegar em nossa boca. Conhece tudo que somos. Então o padrão de perfeição de Deus não é o padrão de perfeição do homem. Um exemplo claro disso é quando você olha que Deus, Ele diz, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Se você já pensou nisso que eu vou falar, então você está inserido nessa perfeição do homem. Quando a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e eu já pensei nisso, a primeira coisa que vem na minha mente é assim: mas como? O cara era um péssimo pai. Ele foi um bom pastor, foi um bom rei no começo, mas foi um péssimo pai, assassino, adúltero, sem vergonha, errou pra caramba. Eu já pensei muito disso, porque Deus fala assim: Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aí a gente olha para Davi e fala: assassino, adúltero, sem vergonha, ladrão, péssimo pai. Estou muito melhor então. Nunca matei ninguém, não adulterei, estou sendo um bom pai. Porque a gente mede as pessoas conforme a perfeição a qual nós estamos inseridos. Mas Deus não olha isso. O nível e o padrão de perfeição nossa não é o padrão de perfeição de Deus. Tanto é que Ele te chamou para caminhar. Aí somos podres. Pensa no teu pecado mais sujo. Mas ou não pensa muito, né? Porque tem gente que vai dizer, né? Aí a pessoa do lado já vai saber, porque nós somos perfeitos, a gente exige, né? A gente olha, pecador. Mas pensa aí nas suas coisas mais sujas. Sabe a sujeira? Sujeira que só você sabe, assim Eu queria que era muito legal ver a cara de vocês. Eu não quero ficar vendo. Mas pensa aí numa sujeira que só você sabe. Então, Deus sabe disso aí, irmão. E sabendo disso, Ele olha para você, te chama pelo nome e fala: vem caminhar comigo, vem trabalhar para mim, deixa eu te usar. Aí começa o constrangimento, né? Porque a gente fala: eita Deus de fogo, o Senhor conhece todos os meus pensamentos, né?
Deus de fogo. Voltando, então Deus, Ele conhece toda a sua sujeira. Ele te chamou para caminhar com Ele. Ele te chamou para caminhar com Ele, sabendo que você falhou ontem, que você falhou hoje, talvez esteja falhando agora, vai falhar amanhã e vai falhar muito ainda. Deus, sabendo de todas as nossas falhas e de toda a nossa sujeira, Ele olha para você, te chama pelo nome e diz: vem caminhar comigo, vem desenvolver o meu reino, vem trabalhar para o meu reino, eu quero te usar. Então essa síndrome de querer ser perfeito nos bloqueia de andar com Deus. Por quê? Por que a síndrome da perfeição nos bloqueia de andar com Deus? Porque o padrão de perfeição, a estrutura perfeita, me impede de perceber o quão sujo eu sou. E quanto mais perfeito eu me sinto, mais orgulhoso eu fico. E quanto mais orgulhoso eu fico, menos do poder de Deus se desenvolve e se aperfeiçoa na minha vida. Porque se eu sou perfeito, eu sou um orgulhoso, e se eu sou orgulhoso eu não tenho ouvido para nada. Eu não sei se você já conversou com pessoa orgulhosa. Não tenho ouvido para nada, eu não preciso de nada, eu estou bem. Eu não sou como aquele assassino. Eu estou bem, porque afinal de contas eu dou os meus dízimos, eu vou na igreja, eu levanto minhas mãos, eu adoro ao Senhor, eu estou bem. Porque o orgulhoso não, ele esquece que ele também não merece nada. Porque o orgulhoso ele esquece que na mesa de Jesus há lugar para discípulo, mas há lugar para o traidor também. Na ceia de Jesus, antes da crucificação, Ele não preparou a mesa com 11 cadeiras. Se é que tinha cadeira, né? Mas 11 espaços. Porque na mesa de Jesus há lugar para o santo, o profano, há lugar para o doente, há lugar para o assassino, há lugar para o adúltero, há lugar para todo mundo. Porque todos nós, independente do que fazemos, não merecemos. Como já dizemos, nós não ajuntamos débitos nem créditos com Deus. Ele nos ama e esse amor nós não merecemos, mas Ele continua e insiste em nos amar. Então quando eu estou baseado nessa síndrome da perfeição, isso me bloqueia de andar com Deus, isso bloqueia a minha vida, porque eu não escuto, eu acho que eu não preciso. Só que no momento de uma falha, no momento de uma queda, a primeira atitude minha vai ser se afastar dele. Porque eu não aguento a estrutura, o peso de uma falha. É engraçado que o apóstolo Paulo, ele fala: eu me glorio em minhas fraquezas. 2 Coríntios capítulo 12, agora não lembro o versículo, de 1 a 10, nós vamos ler no final. O apóstolo Paulo, ele fala: eu me glorio nas minhas fraquezas, eu me alegro nas minhas fraquezas, eu me alegro em passar necessidades. O cara, ele que tinha todo o culhão, ele que tinha toda uma estrutura para chegar e falar: ó, eu sou o cara. Mas ele fala: olha, eu me glorio nas minhas fraquezas. Por que o apóstolo Paulo diz isso? Por que ele fala isso? Porque as minhas fraquezas revelam o quanto eu sou totalmente dependente de Deus. As suas fraquezas, quando você assume as suas fraquezas, para Deus e talvez para as pessoas, você mostra nesse momento o quanto você é totalmente dependente de Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós nos aproximamos de Cristo e confessamos que nós não somos merecedores de nada, que nós somos sujos, que nós
Somos pessoas muito difíceis, mas quando nós assumimos isso para Cristo, quando nós revelamos a Ele a nossa fraqueza, nesse momento, o poder de Deus começa a ser aperfeiçoado na sua vida. Nesse momento você começa a experimentar o que é a graça, o que é o amor, o que é a misericórdia imerecida. Nesse momento você começa a ser constrangido pelo grande amor incondicional de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Quantos estão entendendo? Digo amém. Mas como que nós aprendemos isso? Como largar a roupa do orgulho? Como sair dessa síndrome da perfeição? Como não se prender a esse sistema do mundo perfeito, da exigência? Apanhando. Em meio à falha, quando a falha vem e cai sobre a sua mesa, em meio a uma queda, em meio a um pecado, você tem duas hipóteses, você tem dois caminhos. Errou? Ou você chora, se lamenta e se afasta, porque você não aguenta o peso da vergonha. Ou você chora, se lamenta, sacode a poeira, se aproxima de Jesus e fala: me cura. Quando você se afasta, você simplesmente apanhou e foi nocauteado. Inclusive o apóstolo Paulo, ele falou: se cuidem, leiam, estudem, se aprofundem no Espírito Santo, porque para que o dia que chegar o dia da luta, você não venha a ser nocauteado pelo inimigo. Agora, pelo outro lado, se nós, após uma queda, nos levantamos e nos aproximamos de Cristo, nós nos aproximamos de Cristo, a nossa surra, a nossa dificuldade, a nossa queda, a nossa falha, ela se torna didática. Toda dificuldade, ela precisa ser didática. Entenderam? Toda dificuldade, ela precisa te trazer uma lição de vida, porque senão você nunca vai crescer. Quer ver um exemplo? Quando eu não tinha filho, é difícil isso, né? Quem tem filho sabe que é difícil. E eu e a Fran acabamos fazendo um pouquinho de filho, assim, né? Um bocadinho. Mas quando nós não tínhamos filho, eu sou muito sistemática, cara. E as pessoas mais antigas aqui vão saber, assim, quanto que eu ficava doido com as crianças, velho. Nossa, um dia eu quase tirei o violão e dei no moleque. Tocando, ele puxava o cabo assim, ó. Eu, puxa. Ai, dormiu. Anjinho. E aí, cara, eu ficava louco. Porque quando você não tem filho, você olha o filho dos outros e fala assim: olha lá, ranhento, feio, moleque, olha que o jeito tá vestido. Mas não cuida. Olha lá, ó, subir na cadeira, né, galera? Olha aí que bagunceiro, ó, o pastor pregando o moleque ali, ó, mexendo, olha lá, desligou a potência. Esses pais é tudo responsável, gosta de aparecer. Estou confessando minha vida, gente, para vocês aqui, tá? Gosta de aparecer, eu já falei isso, gosta de aparecer. O filho começou a andar lá, gosta de mostrar que o filho está andando. Só que quando eu tive filho, eu comecei a apanhar. Não da Fran, isso eu já apanhava antes. Mas eu comecei a apanhar da vida. Eu comecei a apanhar das minhas próprias palavras. E se não bastasse um, tive 3. E se não bastasse 3, entre os 3 tem o Pedro, que tira a espada mesmo e dá na orelha. E aí, cara, você começa a ver que a dificuldade precisa ser didática. E isso, a surra, te torna mais humilde. Porque esses dias veio uma pessoa do meu lado e falou assim: nossa, você é um moleque, não para de crescer. Sabe o que eu falei? Ah, é difícil, né? Não é? Gustavo e Rafaela. Ai, Jesus. Não sei, né? Duda e Bruna. Até parece, mas já é grande, né? Dá para trabalho. Mas eu falei assim: ai, difícil, né? Se fosse um tempo antes, eu falei: moleque safado, os pais não tá nem aí para a igreja. Mas hoje, corre assim, eu nem ligo. Eu falo assim: ai, difícil. Porque pode ser o meu também, né? Então eu falo assim: ai, difícil. É difícil segurar.
Ó, a gente troca as crianças, sai de casa bonitinho, os 3 na cadeira assim, ó. Eu chego aqui, eu não sei como, eles conseguiram inverter tudo. Inverter tudo. Esse dia o Pedrinho tá tudo melado de leite, o Theo, tudo melado de leite, ó. O Pedrinho assim, ó. Ele quer leite. Aí chega aqui, as pessoas falam: olha que bonito, o Pedrinho tá de gel. Tá bom, cheira pra você ver. Só aqui, essa parte dura assim, ó. Que nem o cabelo do pai. Pera aí. Dá um tapa. Então a surra que a gente leva nos torna mais humildes. Aquilo que você fazia antes de uma forma exagerada, quando você aprende com a vida, você se torna mais ponderado. Então, quanto mais nós apanhamos, quanto mais nós temos dificuldade, e nós tornamos essa surra, essa dificuldade, em uma dificuldade didática, nós aprendemos uma lição, nós damos um passo para a humildade. E quando nós damos um passo para a humildade, nós damos um passo para abrir os nossos ouvidos para Cristo Jesus. E quando nós ouvimos Cristo Jesus, nós ouvimos o quanto nós precisamos mudar. É o exemplo de quanto mais você chegar perto da luz, mais você vai ver a sua sujeira. Quanto mais forte for a lente do espelho, já foi em ótica. Eu vou em ótica, esses dias eu fui comprar um óculos, aí a mulher virou e falou: não, deixa do outro jeito, deixa no espelho normal, para que essa lupa aqui, você vê tudo errado, você vê que sua cara é torta. Então, quanto mais nós nos aproximamos da perfeição, nós vemos o quanto somos imperfeitos. Se nós exigimos a perfeição do outro, quer dizer que nós estamos longe de Cristo, porque nós não enxergamos o quanto somos imperfeitos. Agora, se nós entendemos que todos têm falha, que a minha esposa, que os meus filhos, que o meu marido, que a igreja, que os pastores, que a política, que o mundo, nós estamos inseridos na falha. Nós somos seres errantes, e quando nós estamos perto da perfeição, nós vemos o quanto nós somos imperfeitos. E como eu, barro imperfeito, vou julgar o outro barro imperfeito? Pelo contrário, eu tenho que dar as mãos para ele, levantar e falou: caiu, pecou, chega mais perto. Rolou a queda, rolou a falha, não se afaste, rompa essa herança adâmica, mas se aproxime. Quanto mais queda, mais se aproxima. Quanto mais falha, mais se aproxima. Deus é perfeito, e Ele que é perfeito, Ele insiste nos imperfeitos. O mundo que é imperfeito exclui os imperfeitos. Engraçado, né? O mundo é imperfeito, e quando você erra, o mundo imperfeito acaba com você. A sociedade acaba com você. É só nós olharmos agora na política, os debates. O cara tinha 1 hora para falar, falava 1 hora muito bem, mas se em uma frase ele falou alguma coisa: não entendo de economia, acabou, vira manchete. Vira manchete. É ou não é? É desse jeito. Vira manchete. Deus, Ele é perfeito. Repitam isso comigo: Deus é perfeito. E em toda a sua perfeição, magnitude, em toda a sua glória, em todo o seu resplendor, Ele olha para os imperfeitos e insiste em nos amar. Se tem alguém que pode julgar os imperfeitos, é Deus, mas Ele decide não fazer isso e sim amar. Amém? Agora sim, você quer uma boa notícia? Você quer uma boa notícia? Lá vai. Você ainda vai falhar muito. Muito. Vai falhar muito. Poxa, mas como isso é uma boa notícia? Na outra igreja lá, a boa notícia é que eu vou conquistar uma casa nova. Bem-vindo ao Evangelho, meu querido. A boa notícia é que nós iremos falhar muito. Por que isso é uma boa notícia? Porque se nós continuarmos a falhar, e nós vamos falhar, a cada dia mais o poder de Deus irá se aperfeiçoar em nossa vida. E quanto mais o poder de Deus se aperfeiçoar em nossa vida, mais eu tenho força para continuar
o meu caminho de fé. Lá no início eu falei, quanto tempo você está em Deus? Quanto tempo você está em Jesus? Se é que você está. Mas quanto tempo nós estamos em Cristo? Quanto tempo nós defendemos a nossa fé? Se você quer fortalecer os seus passos, você precisa entender que nós somos falhos, que a fraqueza é lançada na mesa. E quanto mais nós reconhecemos isso, mais nós nos aproximamos de Cristo, mais nós ouvimos dele. E quanto mais nós somos aperfeiçoados nesse poder, mais firme ficam os nossos passos, mais firme fica a nossa caminhada. Já viu uma pessoa que passa por todas as dificuldades e ela é inabalável? Nós precisamos ser assim. Sabe, para encerrar, eu quero dar um exemplo muito bom que esses tempos eu estava lendo. Na verdade, eu comecei a perceber algumas coisas naquele teatro da Páscoa que nós fizemos, por causa que eu fui lendo e relendo aquele cenário e tudo mais. E por mais que hoje não seja ceia, mas talvez seja bom, porque a próxima ceia a gente com conhecimento a mais. Mas a ceia do Senhor nos ensina muito sobre as nossas fraquezas. A ceia do Senhor nos ensina muito sobre nossas fraquezas quando ela fala sobre examine-se. Examine-se. Em primeiro lugar, porque o apóstolo Paulo ele fala sobre a ceia bem pesado, né? Ele chega e fala assim, se eu não me engano, examine-se, olha aí para dentro de você, porque é o seguinte, aquele que come e bebe da ceia, sem discernimento e conhecimento e temor, come e bebe para a sua própria condenação, para o seu próprio juízo. Mas aí então fica, então, comer ou não comer? A gente cresceu na igreja assim, a gente via irmãos que, não quero não, porque eu vou assinando minha condenação aqui. Então tem gente que fica um ano sem tomar ceia, né? Porque se a pessoa toma a ceia, ela vai falar assim, eita, é para minha própria condenação. Pera aí, o negócio aqui é sério. Não é só um pãozinho, um cálice. Agora é sério. Agora se ela também não toma, ela não faz parte do corpo. Então ela também está mal. Não ficam tomar ou não tomar? Se eu tomo errado, minha condenação. Se eu não tomo, eu não faço parte do corpo. Se eu não faço parte do corpo, então estou condenado. Então Paulo ele pega firme. E Jesus, na última ceia, eu não quero falar sobre a ceia, eu quero falar sobre o examine-se, tá? Olha que interessante, preste bem atenção. Jesus na última ceia, a última ceia antes da crucificação, ele já tinha anunciado para a galera assim, mano, é a última ceia, eu vou ser crucificado. Os discípulos sabiam disso, mas não queriam acreditar. Tomara que não, acho que a galera vai mudar, Jesus está muito bonzinho, multiplicou um monte de coisa, pão, tá, curou um monte de gente, beleza. Então, mas estava todo mundo em festa, porque por mais que eles estavam na ceia e sabiam que Jesus ia ser crucificado, mas a ceia é um momento de festa, principalmente para os judeus, porque a Páscoa é a celebração da saída do cativeiro. Então eu imagino que por mais que existia essa notícia que Jesus ia ser crucificado, estava rolando uma ceia muito... Inematov, lá, 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 aquelas festas, a gente servindo, a mulherada, tanto sei o que, tal, e tal, comendo, bebendo, vai ter, Bolsonaro. Então eles estavam tudo lá felizes, cara. E aí Jesus chega do nada, imagina a festa. Eu falo assim, gente, tem gente. Escuta aqui, escuta. Tá muito bom, né, que tá rolando aqui hoje, mas eu já disse um negócio lá atrás, eu quero lembrar aqui para vocês, que eu serei crucificado. O pessoal tudo olhando assim, né? Aí, não sei por que eu fiz esse barulho de cachorro, desculpa. Aí, eu queria dizer que ficou um climão. Aí ele falou assim, ó, dentro de vós aqui, ó, um de vocês, tô fazendo negócio de hoje. Boa noite a todos, mas é o seguinte, hein, ó, vou logo direto. Um de vocês vai me trair. Pô, ficou um climão, o olho dos caras regalou. Falei, ih, cara, aqui no meio, aqui, ó, tem traidor. Só que
palavra fala, olha que interessante, Jesus não falou quem era. Era muito mais fácil ele falar assim: gente, espera um pouquinho. Ô Judas, traidor, vai embora. É você mesmo, aí, Judas. Aí, Judas está me traindo, vai me trair agora, quer ver? Vai chegar aí. Ele poderia falar quem era o traidor. Ele poderia falar o nível da traição. Mas ele só falou: entre vocês existe um traidor. Só. O mais lindo, examine-se, agora entra. Fraqueza. Reconhecer sua fraqueza. A Bíblia diz que os discípulos, ouvindo o que Jesus professou, eles vão um a um, se aproximam de Jesus e falam: Jesus, sou eu? Porque se sou eu, me corrige. Um a um. Quando Jesus ele lança e fala assim: aqui existe um traidor, um de vocês vai me trair. Pelo contrário, que eu acho que nos nossos dias, se Jesus estivesse aqui hoje, fala assim: ó, seguinte, essa galera que está aqui agora, domingo à noite, um de vocês aqui é traidor. Eu acho que hoje, como nós estamos tão enxertados nesse padrão de perfeição, nós faremos assim: eu acho que é o Já. Estava orando aí, mas sei lá, não boto minha mão no fogo não. É? Eu não boto a mão no fogo pela madeira. Sei lá, quem será que é? Não sei. Você viu o Facebook lá? Viu? Deletou as fotos. Ó. Você viu que ela curtiu lá no Instagram? Você vira assim, ó, você dá pra ver que tudo que as pessoas curtem. Curtiu a foto do ex. Traidora. Ah, eu acho que é o Daniel. Tá com o cavanhaque igual do pastor, quer tomar o lugar dele. Já tem a cor igual. Não é assim? Ah, eu acho que é aquela líder lá, ó. Tá fraca. Cancelou a célula já faz 3 meses. Mas quando Jesus lança a falha na mesa, pá, ele não fala quem e não fala o nível. Podia ser qualquer coisa a traição. Podia ser qualquer coisa, né? Para nós entendermos o texto é muito fácil, Claudete. Porque a gente já sabe, a Judas estava lá, Judas traidor, safado. Mas imagina na hora, eles não sabiam o nível de traição. O que ia acontecer? Eles não sabiam de nada. Muito menos quem era. Até porque Judas tinha muita confiança de Jesus. Era o tesoureiro. Ramiro. Não sei, fica a dica. Então quando Jesus lança a palavra, quando Jesus lança, existe um traidor aqui, ao invés deles olhar um para os outros e falar, quem é? A Bíblia fala que eles olharam para si. Olha que louco. Vamos dar o exemplo de João. João era o discípulo amado. Eu não quero colocar níveis de amor, mas vamos ser bem humanos assim e falar assim: João era o que mais amava Jesus. Tá bom? João, o que mais amava, era apaixonado, deitava nos ombros, cara, trocava uma ideia, comia um peixe, bebia um vinho com Jesus. Esse João, que era o mais chegado, era o que sabia de tudo, era o que estava em todas as coisas. Ele podia chegar e falar assim: graças a Deus eu estou de boa. Eu sei que não sou. Eu amo pra caramba Jesus. Eu canto louvores, eu levanto as mãos, eu estou aqui todo dia na reunião. Graças a Deus que eu não sou igual o Pedro. Eu acho que é o Pedro. João não podia falar isso? Pedrão carrega espada embaixo da túnica, ninguém sabe, mas eu sei. Mas até João, o discípulo amado, o cara dedicado, o único que ficou aos pés da cruz até no final, porque todos sumiram, até ele levanta, vai até Jesus e fala: Jesus, sou eu? Porque se for eu, então me cura, então me sara, porque o Senhor conhece os meus pensamentos. Se sou eu, Senhor, tu me sondas e me conheces.
Sabes quando assento e levanto, esquadrinhas o meu deitar, o meu levantar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces, Senhor. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos teus caminhos. Sou eu, Jesus. Se for, eu não vou tomar ceia antes de me resolver. Quando a Bíblia nos ensina sobre examinar, ele está falando sobre reconhecer as suas fraquezas. E lembra que eu disse que quando nós reconhecemos nossa fraqueza, nós chegamos perto de Jesus e nós perguntamos: sou eu? A ceia nos ensina a reconhecer nossas fraquezas, a chegar perto de Jesus e perguntar: sou eu? Tem alguma coisa que te incomoda? Tem alguma coisa que eu preciso mudar, por favor? Porque eu sou fraco e eu não mereço nada. Pelo contrário, outros se afastaram. Sabem? Estar com Jesus nos traz cura. Nós precisamos ser sarados. Nós precisamos ser curados. E nós só seremos curados do nosso orgulho e do nosso padrão de perfeição quando nós nos aproximarmos de Cristo e sermos um com Ele. A ceia também ensina a sermos corpo. Ser corpo é diferente de estar no corpo. A minha roupa está no corpo, mas ela não é o meu corpo. É diferente ser do que estar. Tem muitas pessoas, infelizmente, que são como aquele parasita, sanguessuga. Já viram sanguessuga? Misericórdia, coisa nojenta. Gruda aqui e suga, vai sugando teu sangue. Preste atenção nisso. Tem pessoas que são sanguessuga, estão no corpo, se movimentam com o corpo, levantam as mãos com o corpo, cantam com o corpo, se prostram com o corpo, mas quando não tem mais nada para sugar desse corpo, pula para outro corpo. A pergunta que o Espírito Santo faz: você é corpo ou você é uma sanguessuga? Porque se o membro do corpo precisa ser curado, então ele junto, anexado ao corpo, ele vai ser curado. Agora uma sanguessuga não vai ser curado. Sabe o que acontece quando um membro está doente? Isso eu estava até perguntando, falando com a Iris, que ela fez enfermagem. E ela está falando normalmente quando acontece enxerto. Um membro, ele está doente, um membro está podre, ele está doente. E ele é enxertado num corpo saudável, o membro se torna saudável. Diferente do ditado de uma laranja podre apodrece todo o saco, o membro, quando ele se junta, quando ele é enxertado, ele é inserido num corpo são, ele se torna são, não o corpo fica doente. Não é o saco que fica podre por causa de uma laranja, mas é a laranja que se cura por causa do outro. Você quer cura, você quer restauração, você quer saúde na sua alma, na sua vida, você quer entender o coração de Deus, se aproximar, ter humildade, aprender com as dificuldades, ser didático, se aproximar de Cristo, aprender a lidar com as quedas, entender que é falho. Você precisa de cura para isso, você precisa de uma restauração na sua vida espiritual. Então você precisa ser corpo, você precisa ceiar, você precisa fazer parte da igreja, você precisa se envolver com os irmãos, você precisa andar junto. O grande poder da igreja é isso, a cura está em andar junto, em sermos um, em sermos corpo. Se você está doente, se anexe ao corpo, seja enxertado no corpo e receba a sua cura. Enquanto andarmos afastados e longes e altivos, achando que não, eu sou melhor, porque as minhas experiências, deixa as suas experiências. O que você viveu ou deixou de viver, a questão é como você está agora. Longe dos seus títulos, a questão é o que você faz quando ninguém está olhando. A questão é que o seu caráter se revela não aqui em cima, não com essa roupa, não com a face da religião, mas o caráter se revela quando ninguém se vê, quando ninguém te vê. E é nesse momento, eu estou falando sobre esse eu aí, esse monstro à sua imagem e semelhança, que está aí, ó, preso dentro de você. É com esse monstro que eu estou falando.
É com esse monstro, essa monstra aí que eu estou falando. Esse monstro precisa de cura, precisa ser dominado. E isso só vai acontecer quando você ser corpo. Porque se você está doente, você precisa ser enxertado em Cristo Jesus. Isso aconteceu quando Jesus estava indo a caminho daquele líder de sinagoga, Jairo. Jesus estava andando a caminho de Jairo. E Jairo era o líder da sinagoga, então ele sabia que a cultura judaica e a regra era o seguinte: se você é puro e você toca no impuro, então você se torna impuro. Tanto é que os leprosos, eles viviam numa aldeia diferente, uma caverna, sei lá o que era. Agora Jesus, ele estava caminhando com aquela galera, indo para a casa de Jairo. Quando ele estava a caminho de Jairo, quem toca nele? Uma mulher impura, suja, com 12 anos de hemorragia. Só que Jesus não ficou impuro por causa disso. Pelo contrário, ela se tornou pura. Nós precisamos deixar aqui, nós precisamos tocar em Cristo, nós precisamos ser enxertados nesse corpo, sairmos do padrão da perfeição e entrarmos no padrão das fraquezas. A pergunta que eu faço para vocês para encerrar é: o que você prefere, fraquezas ou perfeição? Vamos ler 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 10, nós encerramos. Paulo dizendo: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e a revelação do Senhor. Espera um pouquinho aí. Algumas pessoas dizem que esse texto, dizendo, é Paulo falando de um certo homem que viveu uma experiência muito grande. Alguns teólogos dizem que esse homem que Paulo fala era ele mesmo. Beleza? Vamos lá. Versículo 2. Conheço um homem, olha que legal. Conheço um homem em Cristo há 14 anos. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Olha só, 14 anos atrás ele teve uma experiência, não falou para ninguém. Ninguém sabia disso. E é o terceiro céu, não é primeiro. Terceiro, mano. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos atrás foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo dele, eu não sei. Deus que sabe isso, porque a experiência foi muito doida. 3. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido nem falar. Versículo 5. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado então um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar todos os dias. Versículo 8. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas Ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa mais alto, o meu poder se aperfeiçoa Portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Versículo 10 e último. Por isso, por amor de Cristo, eu me alegro nas fraquezas, eu me alegro nos insultos. Olha que coisa mais louca. Eu me alegro nas necessidades, eu me alegro nas perseguições, eu me alegro nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. O que você prefere? O padrão da perfeição ou a fraqueza? Que você escolha não andar e ser desculpa que você é fraco para pecar, mas que você escolha o padrão
da perfeição de Deus. E a perfeição de Deus é: a sua fraqueza te torna forte. É na tua fraqueza que o meu poder te aperfeiçoa. É na tua fraqueza que você vai experimentar o amor, a graça e a misericórdia. Amém? Fique de pé no seu lugar. Feche teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração e faça uma oração a Deus da maneira que você sentir de orar, em nome de Jesus. Amém? Faça isso. Senhor Deus, estamos em tua presença, Pai. Nada mais nos alegra, nada nos alegra tanto e nos satisfaz tanto como estar em tua presença. E nós viemos nesse lugar, Senhor, com nossas cabeças baixas, porque a verdade é que nós não somos dignos nem de olhar em teus olhos. Nós não somos dignos de nem cantar louvores ao teu nome. Mas uma coisa nós pedimos a ti: ensina-nos a ser humildes. Ensina-nos a deixar toda a religiosidade de lado. Ensina-nos, ó Pai, a deixar toda a casca, Senhor, de lado. E entender de uma vez por todas, que nós somos totalmente dependentes de ti. Ensina-nos, ó Pai, na fraqueza, na queda, na falha, no pecado, não nos afastar de ti, não nos esconder de relacionamentos, não nos esconder da igreja, das pessoas, mas pelo contrário, nos aproximarmos de ti. Ensina-nos, Pai. Deixa Ele ministrar em seu coração.